Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Circuito da Física. Esse vídeo é sobre aceleração média. Toda vez que a gente falar sobre a palavra aceleração em física, a gente vai lembrar que a aceleração é mudança de velocidade. Sempre que houver mudança de velocidade na física, a gente tem aceleração, tanto para mais quanto para menos. No dia a dia, a gente usa a palavra aceleração só para aumento de velocidade, mas na física, tanto para aumento quanto para redução, qualquer mudança na velocidade significa que existe aceleração no movimento. A aceleração média, ela é ΔV, que é a variação da velocidade, ou seja, a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo ΔT, que é o intervalo de tempo. Então, a aceleração média é uma razão, é uma taxa, entre a variação da velocidade e o intervalo de tempo. Aqui a gente também pode escrever velocidade final menos velocidade inicial. Todo delta na física sempre é o final menos o inicial, tá? E o intervalo de tempo é um instante final menos um instante inicial. As unidades de medida. Essa parte de cima aqui, o ΔV, as unidades deles são unidades de velocidade. Então, no SI é metros por segundo. Aqui o intervalo de tempo, no SI é segundos, como a gente já viu. Metro por segundo fica metro por segundo ao quadrado. A unidade SI de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Temos outras unidades também. Nós podemos colocar qualquer unidade de comprimento, por exemplo, quilômetro, por qualquer unidade de tempo ao quadrado. Então, pode ser quilômetro por hora ao quadrado. Pode ser centímetro por segundo ao quadrado. E também pode ser uma unidade de tempo aqui na velocidade diferente da unidade de tempo aqui embaixo. A gente pode ter, por exemplo, a parte da variação da velocidade em quilômetro por hora e a parte do ΔT em segundos. Então, fica quilômetro por hora por segundo. Também pode ser misturado assim. Pode ser quilômetro por hora por minuto. Importante que você entenda essa estrutura, né? É uma unidade de velocidade sobre uma unidade de tempo. Quando essas duas unidades, a de tempo aqui dentro e essa de tempo, forem iguais, vai ficar ao quadrado. Quando forem diferentes, você escreve separado assim. Exemplo 1. Um carro parte do repouso e atinge a velocidade de 108 km por hora em 10 segundos. Qual foi sua aceleração média? Aqui a velocidade, eu só errei esse pedacinho aqui. Então, aqui nós temos o carro parte do repouso. Se ele começa do repouso, significa que a sua velocidade inicial é zero. Então, a gente tem aqui velocidade inicial igual a zero e a velocidade final 108 km por hora. E o intervalo de tempo de 10 segundos. Então, a aceleração média, que é ΔV sobre ΔT, é 108 menos 0 sobre 10 segundos. E aqui em cima, a unidade está em quilômetros por hora. Então, a nossa aceleração média vai ser 108 dividido por 10. Só vou deixar as unidades aqui para ir te lembrando. Então, temos 10,8 quilômetros por hora por segundo. Isso é uma unidade de aceleração. Se nesse problema você precisasse da aceleração média em metros por segundo ao quadrado, basta você mudar essa unidade de velocidade para metros por segundo. E aí, metros por segundo dividido pelos 10 segundos lá vai ficar metro por segundo ao quadrado. Para transformar aqui, nós já vimos que basta dividir por 3,6. Então, aqui para dividir, a gente olha assim, tem um atrás da vírgula desse lado não tem nenhum, então a gente escreve vírgula zero para ficar igual. Então, cada um tem uma casinha atrás da vírgula. Aí, a gente elimina a vírgula. Então, aqui eu vou marcar o 108, porque eu vou dividir 108 por 36.
Aí aqui eu posso tirar o último número de cada um, é como se eu estivesse dividindo 10 por 3. Então, provavelmente vai dar 3. 3 vezes 6, 18. Vai 1, 3 vezes 3, 9 e 1, 10. E aqui abaixo 0, 0 dividido por 36 dá 0. Então, são 30 metros por segundo. Então, a nossa aceleração média vai ser 30 metros por segundo, dividido por 10 segundos. Só cortar o 0 aqui, vai ficar 3 metros por segundo ao quadrado. Exemplo 2. Um carro estava se movendo a 60 km por hora e teve a sua velocidade reduzida para 20 km por hora em 5 segundos. Qual foi a sua aceleração média? Novamente, nós vamos anotar aqui, o carro estava se movendo a 60 km por hora, então isso é a sua velocidade inicial. E reduziu a velocidade para 20 km por hora, então essa é a velocidade final. Ele começa com 60 e termina com 20, e o intervalo de tempo de 5 segundos. A nossa aceleração média é ΔV por ΔT, que é a velocidade final 20, menos a velocidade inicial 60, dividido por um intervalo de tempo de 5 segundos. Então, 20 menos 60 vai dar menos 40, e menos 40 dividido por 5 dá menos 8. E as unidades de medida de velocidade estão em km por hora e de intervalo de tempo está em segundos. Então, vai ficar quilômetro por hora por segundo. Aqui a aceleração média ficou negativa porque o ΔV é negativo. Porque a velocidade final é menor do que a velocidade inicial. E tem que ser sempre final menos inicial, não importa que a menor fique na frente. Então, tem que ser velocidade final menos velocidade inicial, não importa qual seja a maior delas. Ficou um ΔV negativo, isso significa uma aceleração média negativa, que quer dizer que houve uma redução de velocidade. Exemplo 3. Uma jogadora de tênis recebe uma bola com velocidade de 20 metros por segundo e a rebate na mesma direção e em sentido contrário, com velocidade de 30 metros por segundo. Se a bola permanecer 0,100 segundos em contato com a raquete, o módulo da sua aceleração média será de 100 metros por segundo ao quadrado, 200 metros por segundo ao quadrado, 300 metros por segundo ao quadrado, 500 metros por segundo ao quadrado e 600 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui nós vamos pensar na situação. Tem a raquete de tênis e a bola chegando. Então, a bola está com essa velocidade de 20 metros por segundo e ela é rebatida a 30 metros por segundo. Lembra que quando a gente estudou velocidade, a gente falou da importância do referencial. Então, como aqui a gente está tratando com variação da velocidade, a gente também precisa de um referencial. Então, se a gente colocar esse referencial aqui, um eixo X, por exemplo, orientado desse jeito, então significa que para esse lado é o positivo e para o outro lado é o negativo. Então, a velocidade inicial vai ser menos 20 metros por segundo e a velocidade final vai ser 30 metros por segundo. Aqui é importante você fazer isso porque o enunciado está dizendo que a bola é rebatida na mesma direção e em sentido contrário. Então, sentido contrário, as velocidades têm sinais diferentes. O intervalo de tempo é de 0,100 ou 0,1 segundos. Esses zeros atrás você pode omitir, não tem problema nenhum. Então, a aceleração média é ΔV por ΔT. Lembra sempre que é o final menos o inicial. O final é 30 e o inicial é menos 20. Então, é o final menos o inicial. Tem o menos que é da conta e tem o menos que é do 20. Tem que aparecer os dois. Nossa aceleração média vai ser 30 mais 20 sobre 0,1. Que vai ser 50 sobre 0,1. Quando você divide por 10, 100 e 1000, você tira a quantidade de casas que for a quantidade de zeros que tiver. Por 10, você volta com a vírgula uma casa, por 100 você volta 2, por 1000 você volta 3.
Quando você divide por 0,1, 0,001, você aumenta uma casa. Então, eu pego a vírgula que eu não estou vendo aqui no final do 50, ando uma casa e completo com 0. Então, a resposta é 500 metros por segundo ao quadrado. Letra D. Outra questão. A seguir, apresentamos um quadro para comparação da aceleração de alguns veículos. Para todos os casos, o teste foi realizado com os veículos acelerando de 0 a 100 km por hora. Observe o tempo necessário para que todos tenham a mesma variação da velocidade. Aqui a gente tem o quadro, e nesse quadro as barrinhas estão mostrando o intervalo de tempo de cada um para acelerar de 0 a 100 km por hora. Tomando como referência o gráfico apresentado, marque a alternativa que indica corretamente o veículo que possui maior aceleração e indique qual a relação aproximada entre a sua aceleração e a do veículo de menor aceleração. E aí temos as opções. Nesse caso aqui, a gente não precisa calcular a aceleração de cada um. Basta a gente olhar para a equação da aceleração média, a gente vai ver que a aceleração média e o intervalo de tempo são inversamente proporcionais. Quer dizer, se um aumenta, o outro diminui e vice-versa. Então, quanto menor o tempo, maior a aceleração. O carro que tiver menor tempo tem maior aceleração, o carro que tiver o maior tempo tem a menor aceleração. Então, olhando lá para o gráfico, o carro que tem o menor tempo é o Corvette. Então, ele tem o menor ΔT e maior aceleração. E o carro que tem o maior tempo é a Paraty. Então, ela tem a menor aceleração. E para a gente ver a relação aproximada entre a aceleração do veículo de maior aceleração e a de menor aceleração, a gente pode ver a proporção pelo tempo. O Paraty teve um intervalo de tempo de 33,35 segundos e o Corvette 4 segundos. Então, a gente teria que pensar em 33,35 dividido por 4. Como é aproximado, a gente pode pensar um número vezes 4 que dá próximo disso. 4 vezes 8, 32. Então, são 8 vezes. Olhando para as nossas opções, o de maior aceleração, olha bem para a pergunta, para não errar aqui, né? A pergunta é: marque a alternativa que indica o veículo que possui a maior aceleração. Então, é o Corvette. E a relação aproximada entre a sua aceleração e a do veículo de menor aceleração. Então, a aceleração dele é 8 vezes maior do que a do Paraty. Então, a resposta é a letra C. Obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu joinha aí. E lembrando, por último, que eu deixo uma listinha sempre no final dos vídeos para você fazer os exercícios sobre esse conteúdo. Tchau e até o próximo vídeo.